Pronto, vamos começar mais uma live. Deixa eu só acertar aqui, puxar minha colinha para cá. As pessoas já estão entrando. A Thaís, já vou chamar então a Thaís. Thaís Natal. Vamos lá. Thaís Silva Natal. Vamos falar sobre musicalização infantil. Oh, câmera errada. Pera, deixa eu mudar a câmera. Tudo bem, Thaís? Bem, você. Tudo jóia. Como é que estão as coisas por aí? Como está se adaptando a este novo momento? De que É, forma? eu criei aqui meu cantinho para dar as aulas. Sim, sim. O pessoal está gostando das aulas através de videoconferências, Sim, de sim. vídeos. Como é que tá? O retorno que eu tô tendo é que, assim, os pais estão aproveitando esse momento para, tipo, as crianças não ficarem tão sem atividades para fazer, né? Não ficar tão Sim, ansiosos. Então, a música acaba sim. ajudando as crianças não ficarem tão Aham. ansiosas. Claro, a gente passar por este momento, né? Sim. Só lembrando então que hoje a gente vai falar sobre musicalização infantil, né? Esta live, assim como todas as lives que a Lado B está fazendo, Uhum. elas vão depois direto pro YouTube, né? Então Ah, legal. vão ficar disponíveis no YouTube como material para a gente, né, ter lá, né, para assistir a qualquer Legal. momento. E a Thaís Natal é professora de musicalização infantil. Fala um pouquinho sobre você, Thaís. Aí a gente vai batendo um papo e vai entrando Beleza. nos assuntos aí. Bom, eu comecei com a música quando eu era criança também, com 9 anos, também numa oficina de Uhum. musicalização, né, que a musicalização ainda é muito novo, né? Então, acho que Sim, quando eu comecei foi mais ou menos quando o pensamento começou a mudar do ensino da música para as crianças, né? E verdade. tirar da parte, não é tanta partitura, mas coisas mais lúdicas. E Sim, aí eu comecei com a flauta doce, e aí foi indo até que eu fui para transversal, e hoje estamos aqui, né? Me formei na Unesp em educação musical, e cá estamos. sim. Flauta doce para transversal. Muda muito da flauta doce para transversal? Muda Muda mais a muito, né? questão da embocadura e a quantidade de Sim, ar também, né? Que na flauta doce sim. você consegue Uhum. tocar com bem menos quantidade de ar. Já a flauta transversal Uhum. exige mais o apoio do diafragma, mais capacidade Sim. pulmonar. E a flauta doce é bastante utilizada na musicalização infantil, né? Sim, porque a flauta doce, né? Ela é Hum, primeiro que ela é um recurso barato, né? Tipo de se sim, adquirir, né? Comparado com uma transversal. exato. E ela é leve também para as crianças pequenininhas conseguirem segurar. Uhum. E aí ela vai trabalhar muito essa questão do motor fino, né? Sim, De ter que fechar, conseguir fechar todo o furinho. Se você deixar um cabelo de neném aberto, já é o suficiente para não sair a nota, né? Então aí trabalha é bem essa verdade. questão do motor fino. Então por isso que a gente adora a flauta doce na musicalização. Sim, sim. E aí também E trabalha aí, a percepção, né? A audição. sim, sim. Eu queria que você falasse que às vezes eu mesmo tenho um pouco de dúvidas. Qual que é a diferença quando a gente fala em musicalização infantil? O que que é musicalização infantil? E qual que é a diferença da musicalização infantil para a recreação infantil? Ou, aliás, a recreação musical. Tá. A musicalização infantil, a gente tem uma questão de dar uma continuidade no trabalho. Então, a gente pensa num resultado final, né? Num processo para um resultado Uhum. final, que vai ser durante os meses que a gente vai vendo esse resultado. Já a recreação é algo pontual, que a gente não vai ter uma continuidade. Então, a gente Hum, vai ter aquela atividade naquele momento e depois não vai encontrar mais aquela preparação, né? A questão do entendi, preparar a entendi. aula e ter, hoje eu vou trabalhar só o movimento, né? Só o corpo e movimento. Hoje eu vou trabalhar já um pouco mais Uhum. também o corpo com a percepção. E aí você vai indo para conseguir ir caminhando e aos poucos inserindo uma partitura, né? Uma grafia musical. Aí você consegue dar essa continuidade de acordo com as atividades que você vai fazendo aula por aula.
Já na recreação, não. certo. Você vai fazer aquilo e não vai ter Uhum. um reencontro com a criança depois para dar continuidade. Então é a questão de ser mais pontual, né? Que aí Isso. podem, a recreação musical, ela pode ter atividades que fazem parte do universo da musicalização infantil, mas, Sim, né? mas Porém sem a vão ser continuidade. aqui sem a continuidade, né? Porque quando a gente fala em continuidade, quer dizer, existem objetivos que são traçados pedagogicamente para as crianças na musicalização infantil. Uhum. Não é apenas uma atividade sem uma progressão dentro Exato. de um planejamento. Exato. Para as aulas de musicalização, a gente tem o planejamento, e para recreação, não. E para Tem um recreação, não. planejamento, né, tipo, do que a gente vai Sim, trazer naquele dia, mas não um Uhum, planejamento contínuo, né, que vai durar semanas, meses ou ano. exato. Ah, legal, bacana. Musicalização faz parte da educação, né? Então não Sim, difere um pouco de uma apresentação musical, né? Às vezes as mães entram na escola, né? Poxa, é, quero que meu filho, minha filha aprenda um instrumento, mas nunca, às vezes algumas pessoas não observam, não optam pela musicalização infantil como sendo um curso de música, né? sim. É É, porque tem também a diferença, né? Tipo, a musicalização, a criança não vai sair de fato tocando um instrumento, né? Sendo uhum, virtuosa naquele instrumento, mas vai sair com uma base de tudo, né? Que sim, vai dar a uhum, base para o corpo, a base para a questão da percepção, que é algo extremamente importante para qualquer músico, né? sim, Vai estar aquela base rítmica interna, né? O pulso interno que a uhum, gente usa depois, né? Quando vai executar o seu instrumento. E aí vai sim, conhecer, né? Tipo, ter a noção do que é o piano, né? A espacialidade de uma nota para outra no piano, o que é um instrumento de corda, o que é um instrumento de sopro, e a uhum, criança vai poder descobrir também o que ela gosta e o que ela não gosta, né? Dos instrumentos, sim. sabe? Agora, Gosto. isso tem muito a ver com o tipo de método. Bom, lives. Voltou. Voltou? Voltou? Ótimo. Retomando meu raciocínio, isso tem a ver também com o tipo de método que a gente opta por utilizar na aula, né? Então, Sim, por exemplo, se a gente pensar no Carl Orff, tem um pouco dessa coisa da criança descobrir os instrumentos, improvisar, né, uma dos em instrumentos, cima de uma coisa mais intuitiva, sim. né? Não Não, é, nem você não vai necessariamente trabalhar a segurar o técnica violão do como um instrumento. violão. Não é segurar um Ah, violão com uma sim, postura de violão, mas ele explorar a sim. sonoridade que o violão pode tirar. Não é Uhum, tocar um piano com a forma da mão do pianista, mas explorar a diferença de altura de uma nota para outra, a distância de uma nota para outra, até mais essa uhum. exploração. Um instrumento de cordas, de sopro. Sim, sim, Já sim. e também tem muito, eu uso muito o Dalcroze, que usa muito a questão do Sim. corpo, né? Então, às vezes a gente Ah, coloca muito uma legal. música que é, tipo, vai imitar um animal Uhum. e aí, tipo, pensa, só tá imitando animal, mas tem muito além do só imitar um animal, né? Tem o de Exato, exato. conhecer o seu corpo, saber Uhum, para fazer um jacaré, eu preciso abrir a mão, assim, né? Tem esse uhum, movimento do motor mais uhum. grosso, né? Do movimento motor grosso. Sim. E uma questão de consciência corporal, que pelo Sim, menos no Brasil, o que eu observo é que a gente não tem praticamente nada, dentro da educação, nada voltado para isso, né? Na exato. escola, consciência corporal, até em cursos de artes, a não ser que você vá realmente para a dança, né? Teatro trabalha bastante também, mas, por exemplo, música, né? É, Não passa, não trabalha, né? Esse pois lado, a é. não ser a parte de musicalização, que, né? E aí cada E se a gente profissional for ver, se a gente acaba trabalha tendo. bem essa parte, e se a gente ver, se a gente trabalha bem a parte do corpo, quando vai Uhum, passar para o instrumento, a gente consegue passar sim, aquela emoção até com mais facilidade depois com o instrumento. claro, 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 com Importante. certeza, né? Não, e é um conhecimento, pensando que nós somos seres humanos complexos e completos. Aham, Então, se né, buscar um desenvolvimento em todas as áreas aí que diz respeito, né, à nossa consciência, no nosso corpo, sim, né, deveria ser um pouco mais
mais bem observado, né? Dentro aí da nossa jornada, né? Aham. Mas é interessante, trabalhar o corpo na música também é algo muito interessante, né? E agora, falando em benefícios, né? Até dá um oi para todo mundo que está entrando, né? Nas Tem a lives, Cláudia. né? A Claudinha. E, quem tiver aí também, quiser mandar alguma pergunta, tiver alguma questão, só Sim, pode digitar, mandar. né? A gente vai falar, a Thais está falando sobre musicalização infantil, tá? Então, todo esse universo. E também, eu vou pedir para vocês convidarem os amigos, divulgarem as lives. Agora mesmo, eu acho que dá para, no aviãozinho que clica aí embaixo, você É consegue verdade. convidar amigos, isso, né? Dá um coraçãozinho, que aí vai aparecendo também, a própria live vai Pessoas. chamando, né? Convidando, e é isso. E aí, Thaís, eu queria falar, eu queria que você falasse, na verdade, né? Você que é Aham. especialista, sobre os benefícios, o que, Da que a musicalização musicalização. pode desenvolver, né? Na Uhum. criança, quais são os benefícios, É, enfim. a gente tem, tipo, diversos benefícios, né? E ele vem, inclusive, desde da gestação. Mas ele Uhum, melhora a memória, a questão emotiva, né? O lado emocional também da criança, o sim. cognitivo, o motor, seja ele fino ou o motor grosso. A questão da socialização também, que às vezes a criança é muito tímida e não tem Uhum, tanto, tipo, até mesmo na escola, ela tem dificuldade para se interagir com outras crianças. E a música, sim. ela vai te forçar a ter uma interação, assim como outras artes. Uhum. Ela força a criança, tipo, a interagir, porque sem interagir, você não faz música. Né? A música é a Sim, interação mesmo entre pessoas. Ela ajuda exato. muito. Eu mesma era uma criança mega tímida. Uhum, uhum. E eu consegui, com o passar dos anos, ir me soltando graças ao que eu ia aprendendo com a música, né? Sim, sim, sim. Aí você também tem a questão de aprender e desenvolver as inteligências, né? Inteligência matemática, a linguística, a artística, Uhum, né? E na artística a gente desenvolve a criatividade, a uhum, matemática, que geralmente a música é matemática, né? Que a gente tem que ficar sim. calculando uma figura para outra, Uhum, né? E também tem a espacialidade, né? De uma nota para outra dentro do pentagrama. uhum. E a linguística, que é a da fala, né? Através do canto. Então Sim, a sim, sim. música, ela engloba muitas áreas simultaneamente. Exato, exato. O trabalho, E os benefícios são gigantes, né? São benefícios que sim, talvez outras atividades não consigam potencializar tanto tanto quanto a música. quanto a música. E que nem Exato. tem estudos, né? Tem um estudo na Universidade da Finlândia, não sei se eu vou falar Hum. o nome direito, Helsinki, sei lá, não sei como fala, Helsinki. que é de 2003, não sei se é assim que fala o nome, Aham. mas eles fizeram um estudo com 12 gestantes, né? E 6 delas Ah, foram expostas à música Brilha, Brilha, Estrelinha, e 6 não hum, foram no último trimestre da gestação. E aí, hum. quando os bebês nasceram, eles colocaram de novo as crianças para reouvir as músicas, a música Brilha, Brilha, Estrelinha, Uhum, e aí eles perceberam que as crianças que ouviram, as 6 crianças que ouviram, hum, elas tiveram um estímulo musical, né, uma atividade cerebral mais forte e elas e mais duradoura também, né? Então, tipo, tinha uma elevação, né, uhum. lá Uma nos gráficos intensidade dele, uma maior intensidade em relação aos nas que não ouviram. atividades, na atividade E aí, cerebral. 4 meses depois, eles refizeram, né, esse mesmo teste com as mesmas crianças, e aí viram que, tipo, as crianças que ouviram ainda lembravam da música. Elas ainda Olha. se interagiam, né? E, tipo, tinha uma Uhum, alteração no gráfico em relação às que não ouviram, né? Tipo, uhum, elas não conseguiam se lembrar como as que ouviram durante a gestação. Então, isso mostra como a música, de fato, aham. trabalha a questão da memória na gente. Sim, sim. Então, na verdade, dá para a gente pensar que o trabalho de musicalização infantil, ele trabalha também diretamente na inteligência das pessoas. Então, podemos Sim. dizer que as pessoas ficam mais inteligentes quando expostas ou quando fazem Elas, elas, atividades elas musicais. conseguem desenvolver mais alguns lados do cérebro. Uhum,
né? Então isso vai facilitar muito, tipo, no aprendizado, tipo, tanto para a criança andar mais rápido, para ela falar mais rápido, ela se desenvolve mais rápido. A escrita também, ela vai conseguir escrever mais rápido, com mais facilidade. E se ela for Uhum. exposta a músicas de outros idiomas durante a Ah, gestação e durante as primeiras fases, né, os primeiros anos de vida, ela também vai aprender aquele idioma com mais facilidade. olha, isso é revelador até, né? Realmente. E é simples, né? É porque também a música ela consegue estimular numa complexidade muito grande, né? Então, não Sim. é É porque o a música, som. ela é a única arte, né, a única coisa que faz que ela acende, né, por assim dizer, todo o Uhum. cérebro, né? Não é só É, uma parte do cérebro que ela está envolvendo, ela tipo, envolve todo o cérebro. Então sim, é por sim, isso sim. que a estímulo da música é muito importante. É a atividade que mais estimula Sim, a atividade cerebral, né? Então não é sim, pouca coisa, é não. bastante coisa. Poxa, que E legal. aí, e É, aí com as sim. crianças a gente faz muito isso, só que com brincadeiras, né? Então elas nem percebem. Só que às vezes é uma coisa Ah, simples que sim. nem, a gente vai no meio de uma praça e vamos explorar os sons que a gente tem na praça. Uhum. Às vezes parece que é uma coisa muito, tipo, só tá ouvindo o som, mas tá trabalhando muito além disso, né? A questão da percepção, de diferenciar o som, sei lá, de eu bater numa colher nessa parte Uhum. aqui, que é diferente dessa, que é diferente do arranhar, né? Essas Sim. pequenas mudanças, né, de sonoridade. Uhum. É interessante. É muito interessante. Agora, queria que você desse uma dica para o pessoal que está em casa, né, com crianças. O que a gente pode fazer para exatamente estimular a criança com música? Para quem, né, não é professor de música, Ah, tem alguma coisa? aos- tem algumas dicas que eles podem, tipo, colocar músicas diversificadas, então, tipo, explorar repertórios diferentes. Então, jazz, popular, rock, sertanejo, forró, clássico. Explore todos Uhum. os tipos de Quanto música para mais que. melhor, quanto mais estilos, melhor, Exato. né? Quanto Uhum. mais diversificar, mais a criança vai Diversificado. conseguir se envolver não só conhecer, mas também sentir o que ela de fato gosta e o que ela não gosta. Então, quanto mais Uhum. estilos Sim. diferentes a criança for exposta, é melhor, e idiomas diferentes também, né? Pode explorar também os Uhum. idiomas. Fazer brincadeiras com sons, então, tipo, de explorar os sons que tem dentro de casa, do arrastar numa cadeira. Porque uma coisa é você só Uhum. arrastar a cadeira. Outra coisa é você arrastar a cadeira com uma intenção musical, Ah, né? boa. Isso é interessante. Então, e Aham. aí, fazer essa exploração dos sons dentro da casa, mas com uma Uhum. intenção de tirar um resultado sonoro. Uhum. Quero tirar este Aham. som do objeto. Você sabe que eu E vou dar o meu. Deixa eu só te cortar rapidinho, você já volta. Mas eu vou dar o meu depoimento aqui, né? Eu tô com o Caetano, vai fazer 5 meses agora, né? uhum, E pequenininho, né? Bonitinho. E às vezes ele começa a chorar que você não sabe exatamente o que fazer, né? E aí eu descobri um truque incrível. Eu vou para a cozinha e eu começo a batucar, só que tem que ser naquele lugar. Eu uhum, começo a batucar no micro-ondas, na lateral do micro-ondas, que sai um som certo. grave, né? Tá. Aí ele para e fica ouvindo. E aí, né? É, Baixa o é, é choro, ele fica tranquilo, interage, coloca a mão também no a micro-ondas. vibração Aí, grave. uhum, A vibração grave para as crianças, para os pequenininhos, lembra muito o som interno, né, de quando ele estava na gestação. Lembra aquela uhum, vibração. uhum, E aí a criança de fato sim, para, porque ela se sente mais confortável. confortável, sim. É, É que nem fazer shh, né? Quando a gente fala shh, cat, é, isso daí, na verdade, lembra, né, o som dos fluxos, né, do corpo sim, da mãe, quando ele está dentro, ele ouve de dentro, né? sim. Então se assemelha, né? Para E o ninar, mesmo você. se você tiver uma música que você cantava também para Uhum, ele durante a gestação e sim, cantar, aí ele, né, vai ter aquela questão da memória que ele vai se lembrar exato. e vai pensar, Ele essa lembra. música é uma música para mim, né? É o meu momento. Uhum. E aí ele também vai prestar Existe mais atenção. musicalização? Existe musicalização para gestante? Existe.
Existe, que a gente trabalha ativando os 5 sentidos, né? Do olfato, do paladar, da audição, a visão e esse outro. O tato. O Você falou tato. tato? É, Já? E o não, tato, né? tato. Quero E mandar a um gente abraço para todo trabalha. mundo que está. Só mandar um abraço para todo mundo aqui, que está entrando, o pessoal tá curtindo aqui, mandando palminhas, joinha, Levi, Henrique, mandou umas palminhas aí. Então, palminhas aí para você também. Né? Não, continua, desculpa te cortar. Ah, e na musicalização para gestante, então, a gente vai trabalhar todos esses sentidos e vai Uhum, principalmente o da audição, né? Com a criança, para ela, que os momentos que ela está mais agitada, ela ficar um pouco mais calma, né? E depois do nascimento também sim. conseguir também ter esse controle em relação às músicas que Uhum, ela trabalhou. Ou diferenciar, tipo, sim. momentos de claridade, momento escuro, que também dá para fazer, para quem, né, trabalhando com a visão. Uhum, Aí a criança já sabe o que, que é claro, que é o momento que tem que ficar acordado, e o que, que é escuro, que é o uhum. momento que a gente dorme. Isso tudo a gente consegue Sim, sim, trabalhar na sim. gestação. Na gestação, mesmo o Na claro e o gestação escuro, que você consegue também. já. Interessante. Ó, o Thiago Barizon, parceiro, um abraço aí, ele mandou uma pergunta que cabe exatamente nesse momento, né? Qual a idade mínima para a criança iniciar a musicalização infantil? Não tem, você pode Menos zero, fazer menos um, no zero. menos No nove momento da meses. gestação, é a Uhum, partir do último trimestre, né, da gestação, por volta do quinto mês, sexto mês, uhum. mais ou menos, aqui já Eles está conseguem ouvir, formada né? É. o auditivo, né, o aparelho auditivo já está formado, então eles conseguem já Hum. interagir e fazer aula. Uhum, Aí, após o nascimento, tem aquelas primeiras semanas que é da adaptação da criança no novo, né, no novo ambiente, que é um momento mais uhum, tenso para a criança, porque ela sente muita dor, né, muita uhum, novidade. Aí, passando esse período, né, que é mais ou menos um mês, 2 meses, que é o período que a criança está se adaptando ao novo ambiente, que não o interno, aí já pode retornar às aulas de musicalização. Aí, nesse uhum. período, né, pode ter aula de musicalização, só que de uma forma mais sutil, mais reclusa na própria casa, porque não é um período que a criança fica saindo tanto, né? Indo para outros Uhum. ambientes. Mas aí pode ter o Sim, sim. estímulo dentro de casa com os pais. Aí, a Uhum, partir desse período, já pode ir numa escola, começar a fazer uhum. as aulas de musicalização. É. E você tocou num ponto que eu acho importantíssimo, né? Que eu sempre converso com os pais e é, s- o aluno, independente da idade, independente se tem, muita gente vem me perguntar, mas tem o dom da música? Eu mesmo não acredito exatamente nisso. Eu acho que tudo é um aprendizado, né? Uhum. É um caminho. Mas quando a criança tem o acompanhamento e a motivação dos pais, o interesse dos pais em Ah, acompanhar, não precisa sim. tocar junto exatamente, mas É muito mais motor, mostrar para a muito mais criança rápido. que o pai tem, tem interesse naquilo que os filhos estão fazendo, né? Isso faz Acompanhar, tanto, ficar do lado. sim, isso Sim, trabalha tanto a questão emocional entre pai e filho, é. né, de Uhum, ter mais essa proximidade, né, essa união entre os pais e a criança, uhum, como a criança também acaba desenvolvendo, porque ela está trabalhando com os pais juntos, às vezes, dentro de casa. Então, fez aquela atividade na sim. aula, mas aí depois em Uhum, casa, continua refazendo, cantando. Aí a criança vai pedir para exato. cantar, vai começar sozinha a cantar uma música, aí o pai acompanha para ir junto. Então, isso estimula a criança a se desenvolver mais rápido também. Sim, sim, sim. Dá para ver a diferença dos alunos no desenvolvimento, dos alunos que são acompanhados dos pais, né? E Uhum. dos que não são, né? Ou do pai que tem uma cobrança muito acima do É, necessário, do saudável, né? Então, que aí, também é ruim, né, para o aí já desenvolvimento, uma cobrança pesada, não, você tem que estudar, e é isso, senão eu vou tirar aquilo que você uhum. gosta, Acho que então, isso era sabe? muito do pensamento antigo também, né? Porque Exato, antigamente tinha, tipo, é. criança de 3 anos tinha que aprender a tocar piano lindamente. E hoje em dia a gente não pensa mais dessa Sim, forma.
Claro, Mas ainda tem pais sim, que sim. pensam, não, mas tem criança com 3 anos que toca piano perfeitamente, meu filho não pode tocar também? Poder pode, É, mas é muita pressão para a criança, uma pressão desnecessária. sim. Vai ser saudável? Talvez ele né, Não é tenha um saudável. outro andamento, um outro ritmo, né? Na Sim. verdade, o estudo da música ele não está só ligado à execução musical, você se tornar um músico, né, de sucesso também, o que que é sucesso, né? Aí é outra história. Mas é o desenvolvimento da pessoa, então tem que ser um caminho saudável, Uhum. né? Um caminho Sim. prazeroso, que aí sim ele vai conquistar outras coisas muito mais importantes do que exatamente se tornar um famoso, sabe? Sim. Ó, o Levi Henrique está perguntando aqui, quais são suas referências de educação musical para você, Thaís? Então, a de educador, De eu educador. trabalho muito com Orff, com Dalcroze, Uhum, com Schaefer. O Schaefer é um que trabalha muito essa questão também do explorar dos sons com materiais não estruturados. Então, tipo, não é um instrumento específico. É um som da uhum, natureza, som de uma chave, som de uma panela, sim, né? Aí é uhum, essa a intenção do fazer música. E na parte uhum, da musicalização infantil, assim, de educadores que eu me inspiro, é a Josete, que é lá de Jundiaí. sim, uhum, Ela é uma das educadoras que eu mais me inspiro, assim, para a educação dos infantis, e a Teca. A Teca também é uma sim, outra até aqui de São grande Paulo, inspiração. sim, 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 a gente tem bastante gente competente, Sim, né, aí tem o no método mercado, Suzuki também, que é muito interessante. E até para sim, musicalização a aham, gente pode pensar que o Suzuki pensa na repetição, né? De não isso, ficar repetindo aquele repertório com uma certa, tipo, uhum, insistência para a criança decorar e conseguir uhum, reproduzir. Então, na musicalização a gente faz a sim, mesma coisa, só que com o movimento do corpo, com a sim, expressão, né? Fazer músicas que vão fazer gestos, ou expressão uhum. facial. Certo. E pensando que assim, você tem que sempre adaptar um pouco a realidade de cada criança, de cada Sim, aluno, né, da sua turma, né? Nunca dá para aplicar exatamente de cabo a rabo, pelo menos eu estou dizendo aqui, você pode me... Porque tipo, a principalmente gente pensando, pega um pouquinho de cada, vai misturando e vai adequando. exato, e vai sentindo, vai adequando, cada turma é diferente, né? Sim, Uma das outras. Ó, o Levi disse aqui que ama o o Chef, Schaefer. Schaefer. Eu conheci o Hum. Schaefer pessoalmente em É 2013, mesmo? eu acho que ele veio aqui no Brasil, 2012, por aí, que ele fez uma oficina na Uhum. Unesp, e aí a gente Ai, foi que lá para legal. Mariporã e teve um contato, assim, foi bem legal, bem interessante. Que bacana. Bacana. Como que foi, velho? Fala um pouquinho sobre Essa como que experiência, foi. a gente foi É. lá em Mariporã, começou, Uhum. começou com separando os grupos e cada grupo tinha o nome de um animal. O meu era o jabuti. Então Uhum. a gente criar um som que lembrasse do jabuti. E aí, caso a gente se perdesse no meio da subida, a gente tinha que fazer aquele som para reachar o grupo. Ah, que legal. Aí a gente começou a subir lá o morro, né, a montanha. E aí a primeira parada a gente tinha que pegar qualquer objeto, qualquer coisa que a gente encontrasse solto na natureza. Então não podia arrancar uma flor, tinha que pegar uma flor que a gente chamasse atenção, mas que já tivesse caída, ou uma pedra, uma folha solta que tivesse caída, e a gente tinha que ficar segurando aquilo. Aí na próxima parada, na segunda parada, juntava nós, né, do grupo, e tínhamos que criar algo com aqueles objetos que a gente arrecadou naquele caminho. A gente criou lá uma imagem, né, com os nossos objetos, e depois tinha que fazer tipo um som para representar também aquele objeto, Uhum. aquela a escultura que a gente criou. Por fim, quando a gente chegou no topo da montanha, a gente fez todo Hum. mundo uma roda bem grande, e aí a gente fechou o olho, e aí o Schaefer fez algumas atividades para a gente ir seguindo o som. Aí, tipo, chamava um membro de um grupo para poder fazer um som que ele tinha feito, aí os outros tinham que se achar, né? E se achando de Uhum. acordo com os seus sons. Então, tipo, ficava andando, todo mundo falando o seu som simultaneamente, e aí tinha que ir achando, com o olho fechado, os membros da sua equipe. E aí, por fim, depois que a gente terminou essas atividades, a gente começou a descer o morro, e também dentro de cada um dentro do seu grupo.
e tinham músicos, né, outros músicos espalhados, que teve músicos que eu, no caso, fui como passiva, né, para participar, e tinha os ativos Uhum. que estavam espalhados nos morros tocando seus instrumentos, e não necessariamente a gente via, a gente sabia onde que eles estavam, a gente só ouvia. E aí um músico ficava interagindo com o outro livremente, né, fazendo som longo, som curto, fazendo, né, sons aleatórios, não aleatórios, né, mas não uma música Uma específica. improvisação livre. Eram sons mais contemporâneos mesmo. E nós descendo podíamos ou não interagir também com esses sons, com Uhum. palmas, com bater do corpo, com a voz, com pegar um galho e bater numa árvore. Então a gente fazia essa interação até chegar no final da montanha. Ai, Foi que bem legal. legal. É uma Era, experiência ele interessante. chamou de experiência para limpar os ouvidos, Olha, para sim, tirar porque a gente. essa questão para tirar essa questão, tipo, todo momento tem um ruído de um carro, de um caminhão, de um ônibus, Aham, de um avião, de pessoas falando, né? Tem que toda a gente tem sim, esse ruído, então foi uma experiência para limpar. Aí eu lembro que eu cheguei olha, que em legal. São Paulo, eu falei, nossa, quanto barulho! Sim. Eu conheço muitos músicos que, assim, têm uma sensibilidade Auditiva. no ouvir, na auditiva, que, assim, não consegue ficar em ambiente barulhento de jeito nenhum. Prefere não sair de Uhum. casa. Ah, onde a gente vai? Ah, não, vamos no restaurante. Sabe, se tiver Eu ficar muito aqui, ficar ruído, aqui. nem muito, assim. Eu também, quando tá muito alto, muita bagunça, Eu me dá também dor de não. cabeça, também eu Eu também fico já bem quero sair. incomodada. Mas é uma educação. A gente se acostuma, né? Eu fiquei alguns anos, né, sem assistir televisão. Não tinha televisão em Ah, eu casa. acontece comigo também. E aí, quando Acontece. eu ligava a televisão, principalmente na casa dos meus pais, colocava, sei lá, e aparecia, principalmente nos comerciais, tudo era muito rápido, muitas cores. Aquilo eu não, passava mal, assim. Estressava. Eu Eu também, eu fiquei acho que uns ficava. 2, 3 anos sem ligar a TV. E aí eu tinha que levantar, desligava a TV, não conseguia assistir. Depois você vai assistindo, mas Teve um período que eu não ouvia nem música, eu não assistia TV e nem música. Eu chegava em casa, eu queria é ficar no silêncio total. silêncio. Eu Sim, não queria sim. nada, nada, tipo, só queria ficar quieta no silêncio. Uhum. Sim. Não, eu às vezes pô, trabalho o dia inteiro dentro da escola, né? Então é bastante ruído, as pessoas estudando, o som se misturando, tem uma energia legal, mas eu também eu parei de ouvir música por alguns tempos, assim, sabe? Porque precisava limpar mesmo os ouvidos, que é o que você está dizendo, né? E foi É, bem nessa época que eu fiz essa experiência com o Schaefer. Foi sim, bem nesse período também. uhum, é verdade. Interessante. E aí, o que que são instrumentos de musicalização? Né, até o pessoal que está aqui entender, Os a gente tem instrumentos, alguns instrumentos é, já conhecidos e tal, né? que é o kit de Mas também bandinha. os kits de bandinha, né? Mas também dá para a gente desenvolver, né? Alguma coisa Sim, em casa, não dá? dá pra criar. Eu mesmo tenho aqui, ó, eu tenho um Né? Aí reco-reco que eu fiz com legal, lápis Todd. até vou emendar então. O Levi perguntou algo, ele está muito em sintonia com a gente. Quando a gente começa a falar sobre um assunto, Ó, ele, né? Qual que é o material, né? Você acha verdade. adequado para trabalhar com crianças, como instrumentos e não instrumentos, né? Então, eu uso muito questões rítmicas. Então, eu uso Uhum. muito o corpo, muito objetos que nem, por exemplo, uma panela. Né? Agora que a gente está nesse momento dentro de De casa, panela na janela. então tipo, eu tô pedindo às crianças, né, separar colher, panela, copo, o arame de um Uhum. caderno. Arame de caderno também é legal, que dá pra fazer um som de um reco-reco. Sim. Então, tipo, eu uso, né, panela que tem diversos timbres diferentes, Exato. Explorar o objeto, né? explorar. Aí eu já criei também coquinhos usando tampinha de spray de O cabelo. que é isso daí? Aquelas tampinhas de spray de cabelo, de Ah, laquê. sim. Tá, uma Então eu tampinha peguei. de plástico, né? Uma tampa de plástico. Aí eu peguei e E, furei, ó, né? Passei um aham. barbantezinho e criei um coco. E Um fica um coquinho. sonzinho bem legal. Fica um som legal. Aí eu criei um ovinho com uma coisinha de remédio que eu tinha pequenininha.
Aham. Eu fiz o ovinho, eu fiz um, Deixa eu querer. eu fiz um Ocean Drum, tipo, com Ó, caixa de Ocean pizza. Drone. Isso é Eu legal, peguei hein? uma caixa de pizza, né? Dei uma boa O que que você higienizada. colocou aí dentro? Aham. Aí que eu coloquei umas miçanguinhas. Não sei se deixa eu ver se eu consigo parar elas Dá pra no meio mostrar do aí? caminho. Peraí. Ah, que tá Aí, fechado, né? parou. Você fechou. É que tá fechado. Ó. Tá vendo? Tem umas miçanguinhas paradas? Ah, Ah, consegui parar. Aqui, ó. talvez eu não enxergue. Tá, sim, 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 sim. Vi. Ah, era uma pulseira, um colar que eu tinha, não usava. Aí Uhum. eu peguei as miçanguinhas e coloquei aqui dentro. Mas você Aí aqui eu fechei. recortou, aham, Eu você recortei. fechou, Eu e aí é um recortei aqui a plástico. tampa da pizza e coloquei um plástico. E aí o Sim. fundo eu decorei com Aham. coisas do fundo do Bonitinho. mar, né? Sim, Aí, sim, sim. aí imita o som do Ocean Drum. Aí se tivesse mais ficaria melhor, né? Mas não tinha tantos miçangas, mas podia substituir também por feijão, por arroz, por Sim. milho. Não, Aqui, e só fazer uma atividade de construção de instrumentos com as crianças já é uma baita atividade, né? sim. Aí que nem também pedi, né? Eu até pedi para os pais pegarem garrafas para fazer chocalho também. Aí eu tenho um chocalho aqui que eu fiz com um potinho. Legal. É, Aí eu sim. coloquei miçangas grandes, miçangas pequenininhas e uma Uhum. estrelinha, né? Mas também pode Sim, ser com já dá para feijão, brincar. arroz. Aham. É, Sim. é bem Quer legal. dizer, não E aí, precisa ter o instrumento, né? não. Você pode E aqui eu imitei confeccionar. um chilindró. É que eu tô sem a baqueta. Ah, legal, Eu vou Xindró. usar a colher como baqueta. Mas é mais ou menos um chilindró, né? Uhum. Sim. Aí eu fiz com uma garrafa PET. Aham. Ah, legal. É muito bom, muito bom. Porque às vezes você não encontra, né, instrumentos e confeccionar é uma boa saída, É, além de ser uma atividade para se fazer com a as criança, crianças, né? é. É, E tem vários faz. recursos, né? Que você pode, por exemplo, criar jogos com os instrumentos que você fez. Então, se você tiver várias garrafas do mesmo tamanho, do mesmo modelo, e Uhum. colocar em duas colocar um feijão, em duas colocar um arroz, em duas colocar um milho. E aí você pode brincar do jogo da memória com a criança. Né? É só Sim, você sim. vedar bem, né? Não deixar a criança ver o que tem dentro, mas Uhum. aí a criança tem que ir achando os parzinhos. Né? Achando os Então parzinhos também sonoros. sonoramente, é. Então é o jogo da memória sonora. É Então, tipo, incrível. os instrumentos, eles, para musicalização, varia. Pode ser desde instrumento real, né? Um ukulele, um Uhum. piano, uma flauta, os instrumentos do kit de bandinha, que é muito Orff que fala, né? É o xilofone, Isso. metalofone, tambor, Uhum. pandeiro, meia-lua, chocalho, como o Uhum. corpo, né? Também a gente tem aí os Uhum. barbatuques, né? Que usa Os o corpo o Barbatuques, tempo né, que é um todo. grupo bem legal. Uhum. E essa criação de instrumentos, né? Que é uma outra dica, né? É de explorar, né, em casa, pode explorar os sons com um fazer musical e a criar Uhum. instrumentos com o que se tem dentro de casa. E dá para criar diversos instrumentos. Sim. Não requer conhecimento prévio, né? Dá para, com a Tá? internet ainda dá para você Não, dá achar um para fazer monte muita coisa. de projetinhos aí de instrumentos. Mas é isso, é uma caixinha com chacoalhozinho, Olha, você já consegue é, e aí dá estimular para a fazer muito. criança de outra forma, Sim. né? E E aí estimular a diferenciar criança o som de, agudo, som grave. sim, sim, utilizando os instrumentos e fugindo, às vezes, né, do computador, do Uhum. iPad, né? Que às vezes Sim. a gente terceiriza isso, né, para essas ferramentas, né, que estão aí, que são importantes, mas Eu nada acho que uma consegue outra chegar. dica, e uma outra Uhum. dica que tem, que acho que é uma coisa que hoje em dia, raramente as pessoas fazem isso. E eu lembro que quando eu era criança eu ainda fazia, mas hoje quase ninguém faz, que é de sentar e ouvir a música. Sim. Então, tipo, pegar e tirar para a criança ter esse momento que é o Uhum. que vai trabalhar também a questão da ansiedade da criança, né? Então, sentar Sim. a criança numa cadeira, como a gente senta para assistir televisão, sentar Aham. para ouvir a música. Sentar Então para pega ouvir. cada dia da semana, pega uma música diferente. Hoje eu vou pegar um Uhum. rock, hoje eu vou pegar um sertanejo, hoje eu vou pegar um MPB. E aí faz a Uhum. criança ouvir a música, de fato, por uns 10 minutos. E 10 minutos já é muito, né, às vezes, para a É, criança. Mas sim, aí, muita com o atenção. passar do tempo, conforme a criança vai se acostumando,
De repente, os Uhum. 10 minutos ela pede para ficar, para virar 20, de repente, tipo, meia Sim. hora. A criança, ela vai, Houve que um, nem ela um se disco envolve com a inteiro. TV, que nem Uhum. ela se envolve com a TV, ela pode se envolver com o disco, né? Com o CD, com o pendrive, com Sim, a sim, música. sim, sim. Antigamente você tinha como a mídia era física, né? Então você tinha o vinil, o disco, depois o CD. Então É todo existia ritual, mesmo. né? Existia um Hoje é ritual. Vou virtual, hoje pegar você clicou lá, existe uma lista de músicas que vai tocando uma atrás da outra e você nem tchum, né? é, Aquilo virou um fundo musical. Exatamente. Antes você pegava o disco, vou ouvir esse bom disco. dia. E aí quando É. acabava você tinha que tirar ele e trocar, senão a música parava, né? Essa era, né? Nossa, eu lembro de eu sentar no sofá da sala e tipo, colocar, e às vezes ficar comendo alguma coisa, ou só ficar sentadinha, fechando o olho assim, e ouvindo a música. Sim, E eu hoje em também dia, tenho a mesma memória de parar para ouvir música, não né? vi. E eu acho que esse momento da quarentena, né, que a gente tem que ficar dentro de casa, né, Uhum. fazer voltar um pouco a este ritual, é muito importante para as crianças, para elas também trabalharem a ansiedade delas, né, tipo, acalmar, Sim. né, porque a Uhum. televisão ela vai trabalhar muito só o visual, 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 visual. E Sim. a música vai, né, É. vir aqui para o auditivo, Muito que é o mais passiva, né? difícil. É. É. E a gente Ah, prestar atenção auditivamente é muito mais difícil do que visualmente. exato. Exato, exato, exato. Você vai ficando preguiçoso, ficar assistindo televisão, você fica preguiçoso. Depois você não consegue ler, não consegue ouvir, né, não consegue fazer alguma coisa que requer um pouco mais de empenho. A Aham. televisão é complicada mesmo, a internet também, né? Você fica muito passivo ali, né? É. Não tem ação, né? É, mas é interessante, essa coisa de parar para ouvir é uma dica simples, mas que Quase faz toda a faz, mas. diferença. Eu vou pegar a criança e ela vai sem E, música acho, X, né? e também aí para envolvimento dos pais com a criança também é o sentar e cantar junto. Não importa qual Uhum, música que seja, mas vamos cantar agora essa música, vamos, né, uma música que uhum, eles gostam, ou que eles vêm mostrando que eles gostam de apreciar, sim, e cantar junto também, que aí também vai trazer essa interação entre pai e filho, né? uhum, Vai fazer mais uma união. sim, Estimular também a criança a ouvir os sons da natureza, né? uhum, Então, ouvir o som da chuva, ouvir o som de um pássaro e sair desse negócio do cotidiano que a gente tem, né? Dessa correria. E quando a gente presta também sim, atenção nos sons da natureza, a gente também uhum. volta para o nosso eu. Exato, sim, a gente se conecta com a gente. E eu acho que esse É. momento vai ser importante para isso. Acho que vai ter alguma quebra Uhum. realmente. é, já existe essa quebra na rotina, mas vai Uhum. mudar algumas coisas, eu acho que vai favorecer em relação a sensibilidades Sim. para as pessoas, sabe? Porque é isso, é um momento que a gente está de castigo no cantinho, né? Você não vai nem trabalhar, você não vai fazer, vai pro seu canto, não tá legal, vai pro seu canto, você Uhum. tá de castigo, vai pensar na sua vida, vai pensar no que você Sim. fez, né? É quase É isso, né? bem isso. Eu É. tô E achando que aí, é um eu momento acho que a gente vai pensar em muitas, sair um e pouco aí da esse caixinha. momento, assim, é isso, né, tipo, dessa questão da apreciação musical com as Uhum, crianças, né, vai ser muito bom, muito favorável, porque as crianças, principalmente, são as que mais ficam ansiosas dentro de casa, porque elas não sim. têm a noção do espaço do tempo ainda, né, ainda tá em Uhum. formação, tanto que Ah, um 10 ano leva minutos é uma muita eternidade, coisa, 10 minutos é é muita assim. coisa. Eu lembro que eu ficava contando os dias para chegar ao meu aniversário e parecia que era uma eternidade. Hoje em dia eu pisco o olho e já tá no Natal Já, de é, 2030. fala de novo, não, meu Deus, acabou de passar, já tem panetone de novo, né? E, Exatamente. e aí, então, esse negócio da quarentena, né? De ter que ficar dentro de casa por. Já tá o quê? Quase um mês nessa brincadeira? Vai Terceira fazer um semana, mês. né? Essa, né? Vai fazer um mês. Para criança, tá parecendo já um ano. Então, a ansiedade delas ficou muito grande. Então, acho que Sim. esse fazer musical dentro de casa, mesmo de uma forma mais passiva, né? Que às vezes os pais não Uhum. são educadores. Então, tipo, fazer essa questão da apreciação, da exploração, vai ajudar as crianças.
naquele momento, acalmarem um pouco, ficar mais. sim. Sim, e é gradativo. Se você vai acostumando, né, Uhum. vai trabalhando sempre essa parte de apreciação musical, enfim, atividade, atividades musicais com as crianças, isso vai virando uma rotina, Sim, né? Então, às vezes parece muito trabalhoso, poxa, mas isso quando se torna uma rotina, se torna aí muda essa prazerosa, percepção. É, se torna exatamente. algo prazeroso. E aí, Sim, sim. os pais, quando que eles começam a ver, né, essa interação de fato com a criança, com a música, Uhum, aí é o momento que elas também podem partir para aula de música, de fato, né? Procurar uma sim. escola de música e colocar, que aí a criança vai ter o contato mais profissional com aquelas Uhum. atividades, né? Faz diferença o aluno que já teve uma experiência de musicalização quando criança, e aí Vai depois né, aprender ingressa em música, algum instrumento daquela criança que não vai teve, ter, né, sim, que dentro de muito. casa não se ouve música, não fez alguma atividade, né, Você na percebe que escola. a criança, né, vamos dizer, né, a criança já mais jovem, né, depois dos 7, 8 anos, ela quer aprender um instrumento musical Uhum, e, e ela não teve a vivência musical na infância, ela vai ter, ainda vai ter uma facilidade porque ela ainda é criança, mas ela vai ter um pouquinho mais dura, um pouco mais rígido, né, o corpo dela vai ser mais rígido na hora de uhum. reproduzir. Travado. Isso, mais travado. Agora, como se diz, quando a criança já aprendeu, né, já teve essa vivência desde pequenininha, desde bebê, ela vai muito mais fácil, ela vai se desenvolver, vai conseguir ter resultados mais rápidos, né? Um resultado mais Uhum, rápido. sim, sim. Que é aí o que o pessoal fala do dom. Fala, nossa, essa criança tem o dom. Porque ela teve já Mas essa é uma. vivência, É. né? Eu tenho essa vivência de música desde pequena. Minha mãe fala que tinha Uhum, um disco uhum, era um disco sertanejo, não me lembro qual, não uhum. me fale de qual. Só lembro que a capa do disco era um cavalo branco, só isso. Um cavalo branco. Era um cavalo branco. Ela fala que eu só dormia ouvindo aquela música. Eu sempre, Olha. e todo dia meus pais colocavam, e eu era bebezinha, tinha um Uhum, ano, 2 anos de idade. Aí sim. eles colocavam e eu pegava no sono. Então, tipo, eu Ai, já que tive legal. essa vivência meus pais Uhum. estimulavam muito a música desde de criança. Sim, 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 sim. Mas você não lembra da música? Não lembro. Assim, eu não Se lembro, você tipo, ouvir, eu vai não, ativar alguma não coisa. vi, eu vou lembrar. Mas Aham, assim, tipo, canta aí pra mim, agora tipo, eu aham. não vou saber cantar. Entendi. Bom, Thaís, a gente meio que está caminhando agora para o final, né? Tem um limite de tempo, mas Aham. ainda dá para falar alguma coisa. Você quer apresentar alguma coisa? Enfim, Alguém tem mais alguma dúvida? Quer te fazer alguma pergunta? é, se for aparecendo Não aqui, sei a se alguém gente, tem, né? se Dizer alguém tem algum. que, deixa eu até fazer a propaganda aqui, depois a gente pode pensar, Thaís, eu vou propor aqui ao vivo mesmo, mas já vou expor aqui para o pessoal da live, que depois Aham, vai para o YouTube, né? Que a gente pode ter atividades específicas, né, fora as lives, para as crianças para participarem, né? aham, Então, sim. depois a gente combina É, direitinho, a gente pode tá? fazer uma live só com brincadeiras, com canções, para as crianças Isso, fazerem. exato, Podemos fazer. né? Não, O Levi senão falou fica uma bem, live só de adultos falando sobre crianças, né? Vamos falar logo direto para a criança, não é? sim. De mostrar logo o trabalho. O Levi falou que Falou que tem tem um. tem uma dúvida, ou uma Escrevendo. questão, uma pergunta. Escreve aí, Levi, a gente já fala aqui, né? E, mas é isso. O que, que mais será que mais os pais podem fazer, né? Dentro de casa agora, nesse momento, né? Acho Com que música. essa questão da apreciação, da criação, então, é um momento também que eles podem criar. Então, criar os instrumentos, Sim. talvez tentar criar músicas também, inventar músicas para as Sim. crianças. Ou pode, por exemplo, É. pegar uma música conhecida, uma melodia conhecida como Cai Cai Balão, e trocar a letra. Uhum. E troca a Né? letra. Também Sim. troca a letra, mantém a melodia e troca a letra.
né? Também é muito interessante, Sim, ajuda na estímulo da criança, da criação, né? Da criatividade. Ou claro. criar uma música do zero, com Uhum. melodia, com Ou letra. criar uma melodia do zero, né? As pessoas, na verdade, Sim, têm essa facilidade. Às vezes a gente se prende, fica com vergonha, acha que não vergonha, vai, vai acho que ficar não bom o é. suficiente, né? Mas não, Mas é põe para claro. fora. E É, não precisa ter um sim, instrumento para você fazer isso, né? Você pode criar exato. com o corpo, né? Um ritmo com o corpo. Sim, sim. Dança, né? E Dançando, cantando, né? Já aham. tem uma pulsação aí Aí para coloca um tema, brincar. uma cor, um objeto, Uhum, tipo um sentimento, coloca um tema e vai explorando em uhum. cima daquele tema. É Sim, já sim, sim, um sim. bom momento de distração e que a criançada vai adorar. É verdade, verdade. E vai ser uma ótima atividade para estímulo da criança, né? Sim. Muito bom. E aí, Levi, Bom, qual que é a pergunta? vai pôr uma pergunta aí, Levi? Dizer que é assim, todos os dias, então, a Lado B está propondo lives, trazendo músicos, professores, pessoas que Uhum, trabalham, que têm alguma relação, que seu trabalho tem alguma relação com a música, né? Então, todos os sim. dias, hoje vai ter, não Não chegou a chegou, pergunta Levi. não, Levi. Hoje à noite, às 20 horas, tem uma live também, se eu não me engano aqui, não sei se eu tenho anotado, mas é o Caio Magno, vai falar sobre música brasileira, chorinho, ele é um violonista, sete cordas, enfim, sexta-feira tem o Caio Inácio na sexta-feira, são dois Caios, um depois do outro. Na sexta-feira, Caio Inácio, aí eu vou estar mediando, a gente vai falar sobre influência da música, da cultura africana na música brasileira, Nossa, né? muito interessante. E ele é um E, baita é, pesquisador. e a música africana está direcionada direto, assim, com a música brasileira, né? Aliás, a música Não, brasileira está sim, direto na música africana. claro, não, a gente tem muito né, aliás, não só a música brasileira, mas muitos outros estilos que a gente, né, ouve tem total influência da cultura, né, africana. Bom, deu uma travadinha aí, Voltou. vamos aguardar, Levi, voltou, a voltou. pergunta ainda não chegou. Chegou não, só chegou essa pergunta, né? Chegou a pergunta? É, era essa a pergunta? Fiquei na dúvida agora, né? Chegou, acho que é isso. Cara, Ó, não estou estou conseguindo conseguindo. adaptar essa parte da aula. E não entendi exatamente. Eu também não entendi É, qual parte que você não está conseguindo adaptar. bom, vamos, Ele quer escreve aí dizer que a gente lê. com a questão dos instrumentos com a aula? A live tá chegando picotado? Calma lá. Educação Educação corporal. corporal. Quer dizer, como construir um ritmo com o corpo? A exploração dos sons do corpo? Talvez ele não consiga, não sei se é isso, pode me corrigir, Levi. Eu acho que É, ele porque, trabalha e tem interesse, né? porque assim, com o corpo a gente consegue também diversos sons, diversos timbres, né? Então, tipo, o Uhum, estralar do dedo, tem diversos tipos de palma que a gente pode fazer, com o uhum, rosto, aqui com as pernas, a barriga. E tem uns que são mais agudos, outros são mais graves. E aí você pode fazer essa exploração dos sons com a criança. E além dela conhecer o seu próprio corpo, vai estar trabalhando a questão auditiva e rítmica, né? Que você vai fazer a percussão corporal, né? A questão do ritmo. E aí você pode uhum, criar que nem, por exemplo, aquela parlenda um, dois, feijão com arroz. Ela trabalha uhum. muito questão pergunta e resposta. Então você pode fazer um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, feijão em inglês. Né? Você pode brincar com essa percussão e de pergunta, resposta, e ao mesmo tempo marcação de pulso, diferenças de timbres, tudo com o corpo, não necessariamente um instrumento físico. Nosso Sim, corpo já é um instrumento. sim, é o instrumento primário. Quero mandar um beijo também para Paulinha, Paula Barros,
diva, e que parece que também está esperando um baby aí, então tudo a ver, né? Música para gestante, já começa agora, Paulinha. Começa a É, já a explorar, né? partir do último trimestre Ah, já dá legal, um para beijão. explorar. É, exatamente. Bom, então, aí eu acho que era isso, então, ó, o Levi deu um ok. É... Thaís, eu queria também te agradecer, tá? Foi ótimo a nossa conversa. Depois a gente conversa, vamos propor outras atividades também. Sim, Agradecer vamos. as pessoas que assistiram, interagiram, Levi, principalmente. Dizer que todos os dias às 20 horas existem as lives da Lado B, né? E à tarde a gente vai trazendo alguma coisa do universo de musicalização infantil, tá bom? Então, Tá? obrigado mais uma vez, Thaís, Eu e que em agradeço. breve a gente se vê, né? Ah, sim. Ai, vejo a hora de voltar e poder abraçar as crianças. Sim, sim, sim. Tem Tá aquele bom. momentinho só de vendo, assim, né? Pela chamada de vídeo. Mata um pouquinho a Sim. saudade, mas A gente se logo, adapta, logo. mas uma hora tem que passar logo, né? É, Tá bom. Então tá joia. Obrigado, viu, Thaís? por Obrigado a nada. todo mundo aí que compareceu na live. Até a É, agora próxima. também vou para aula. Vai para a aula, é verdade. Aí Você tem duas terminou de fazer aluninhas uma aula, lá. entrou na live e agora vai de novo na É, aula. Então, boa aula para você. tem mais a Lara e a Marina, né, Sim. de 6 anos, e em seguida tem a de flauta doce, que vai começar hoje, Ah, que inclusive, a legal. primeira aula dela. Quem quiser fazer cursos, quiser Quem começar, quiser, dá para a gente pode começar começar agora. exatamente Mesmo fazer, entre em contato musicalização, a com, gente começa. é, entre em contato com a Lado B, que a gente tem um monte aí de planejamento dos cursos todos. Tá bom? Sim. Então é isso. Obrigado, Então Thaís. Um tá bom. beijo. Obrigada, Tchau, tchau. beijo. Tchau.